Olá pessoal, o InfoMoney está lançando o Advisor, uma cobertura completa e exclusiva sobre o mercado de assessoria de investimentos. É um segmento que vem crescendo bastante, hoje temos 25 mil assessores em todo o Brasil e a expectativa é que esse número alcance até 50 mil nos próximos 3, 5 anos, ou seja, uma expansão bem agressiva, né, Segala? Bastante, é muita gente apostando nessa profissão. Exato, e para acompanhar toda essa expansão, todo esse crescimento, o InfoMoney passa a cobrir cada detalhe aí deste mercado, desde aquela informação que vai ajudar na formação sua, do assessor de investimento, desenvolvimento deste profissional, até a repercussão dos negócios, fusões, aquisições entre os escritórios. E para a gente começar essa cobertura, a gente recebe hoje aqui no estúdio do InfoMoney o Guilherme Benchimol, que é fundador e presidente do Conselho de Administração da XP e um grande especialista nessa profissão. Bem-vindo, Guilherme. Prazer, Mariana, Wellington. Estou super animado com o lançamento e espero que eu possa ajudar a gente a fazer um lançamento ainda mais animado. Maravilha. Guilherme, você está no mercado há mais de 20 anos atendendo, falando diretamente com os investidores e eu queria saber uma coisa, está mais fácil ou está mais difícil ser assessor de investimentos hoje em dia em relação à época que você começou lá atrás? Com certeza está bem mais fácil, Mariana, hoje em dia. Ser assessor de investimentos na época que eu comecei a XP, que fazem 23 anos, né? Não era assessor, era o corretor de renda variável. Então, era o corretor de bolsa. Não existia a visão de um agente autônomo assessorar em investimentos. Então, quando eu comecei no mercado, em 2001, tinham 10, 20 mil pessoas no máximo que investiam em ações do Brasil e o agente autônomo era esse corretor de bolsa. Era alguém que ajudava o cliente a investir em ações. E, basicamente, quem quisesse investir eram através dos bancos, né? Então a gente foi aos pouquinhos tendo sucesso como agente autônomo e a gente aos pouquinhos foi criando essa profissão do assessor de investimentos, oferecendo melhores práticas, trazendo muita tecnologia, outros tipos de produtos como fundos, como renda fixa. Então ter a plataforma aberta, isso foi ajudando a cada vez mais consolidar essa atividade. Então acho que, modéstia à parte, a XP teve deixou esse legado no Brasil, né, que é construir essa profissão justamente com todos os tipos de produtos e todas as questões que esse tema envolve. Então, com certeza, hoje em dia, é muito mais fácil você ser um assessor de investimentos do que há 20 anos atrás. Aliás, lá atrás você nem conseguiria, então era algo muito nichado mesmo. Uhum. E era mais difícil por causa do tamanho do mercado, por uma falta de cultura de investimento, ou a gente está falando também de, tinham menos produtos disponíveis para quem queria investir? Que naquela época, basicamente, as corretoras de valores eram corretoras de ações. E os investimentos ficavam dentro dos bancos. Então, os bancos têm um modelo convencional deles, que são as agências, os gerentes, etc. E as corretoras tinham as suas equipes que eram basicamente focadas em ações. Então tinha um desafio na época que era uma corretora de valores não era um lugar onde o cliente colocaria o seu dinheiro quando se imagina investimentos. A cultura disso era no banco. Então conceitualmente tinha essa questão. E não tinham todos os temas que eu falei anteriormente. Não tinha produto, não tinha serviço, não tinha tecnologia. Então, naquela época, se você fosse ser um assessor, era um assessor de renda variável. E aí, aos pouquinhos, a coisa foi avançando. Eu acho que o gatilho mesmo foi 2010, porque em 2010 a gente passou a ter um investidor estrangeiro como nosso acionista. Foi um evento super marcante no Brasil, quando a Actis entrou como sócia nossa, e isso trouxe credibilidade. E, na minha opinião, isso foi o carimbo que fez com que os clientes começassem a ver a XP como um lugar de investimentos. Porque tinha credibilidade. Opa, eu posso investir num fundo, posso comprar uma renda fixa. E aí aquele assessor que antes era um corretor de renda variável foi começando a se entender na XP como um assessor completo. E teve um desafio de mudança, porque as pessoas só queriam falar sobre renda variável. Elas não queriam falar sobre outras coisas. Então, não, isso aqui não é o meu DNA, isso aqui não dá dinheiro e outras coisas mais, né? E aos pouquinhos a gente foi catequizando, né, no bom sentido, foi trazendo várias experiências internacionais que foram bem sucedidas, né, mostrando o que tinha acontecido com o mercado americano, né,
Porque na média quem trabalha só com ações trabalha com 10% do dinheiro dos clientes, né? Quando você, ou seja, quando você não abre a cabeça e não trabalha com outros temas, né, complementares, você acaba não trabalhando com os outros 90% do cliente que ficava no banco, né? Então, isso foi, essa história foi sendo construída, né? Então, sem dúvida nenhuma, hoje tem mais concorrência, mas o Brasil ainda tem a maior concentração bancária do mundo. Quando a gente fala de investimentos, a gente sabe que mais ou menos 84% de tudo que se investe no país está dentro de 5 bancos. Então o mato ainda é muito alto, né? Assim, quando a gente pensa em Estados Unidos é o contrário, né? Lá 90% já está fora dos grandes bancos, né? Lá todo americano que tem um nível mínimo de investimento já tem o seu assessor de investimentos. Aqui a maior parte das pessoas investe através de um gerente de conta que em muitos casos vende a poupança como alternativa de investimento, né? Então acho que a gente está ainda numa transformação que eu tenho certeza que ela não vai... O trem saiu da estação já, é uma questão de tempo, as coisas vão cada vez mais nessa direção, graças a Deus. A gente tem até algumas fotos, né, que ilustram bem esse mundo aí que o Guilherme tá descrevendo, mas a própria questão macroeconômica, né, hoje a gente fala de juros na casa de 10% e tal, era uma dificuldade também, né, porque as taxas naquela época eram ainda mais elevadas, né, Guilherme? O 10% de hoje também não é tão diferente, né, porque a gente está numa fase não tão boa, né, de economia, né? Então, realmente, isso sempre dificultou. O brasileiro, os juros médios do Brasil, desde o início do Plano Real, é por volta de 12% ao ano. Então, o Brasil, por 30 anos, na média, 12% ao ano. Então, o 10 atual não está tão distante dos 12, né? E isso dificulta as pessoas a realmente investirem, porque tem a crença no Brasil que investir é comprar um CDB, ou comprar um título público, ou comprar uma LCI. Em qualquer lugar do mundo, para você investir, você tem que fazer uma carteira diversificada, tem que assumir algum tipo de risco, tem que alongar seus investimentos, né? E é justamente esse equilíbrio de ativos que vai fazer na sua carteira te trazer retorno, né? Então, eu diria que aqui no Brasil a gente está mal acostumado por justamente ter uma dificuldade de ter as contas públicas talvez bem geridas, né? Isso é isso que no final faz o nosso custo de oportunidade ficar menor, né? Mas acho que a gente está indo na direção certa. Eu sou sempre muito otimista em relação a esse tema. Legal. Vamos dar uma espiada nessas fotos aí antigas? São bem interessantes. Tem umas fotos aqui do primeiro escritório da XP, Guilherme. Vou pedir para o pessoal botar aqui na tela para a gente olhar. Olha aí, ó. Tô gordinho nessa foto, hein? Não sabia que ia ter isso. Tem uma outra que a gente separou aqui com várias pessoas trabalhando na salinha lá de Porto Alegre. Será que a gente consegue mostrar aqui? Essa foto, se você puder voltar na foto. Né? Aí, ó. Então, assim, a gente estreou a profissão de agentes autônomos no Brasil. Eu fiz a primeira prova do país, que, se não me engano, foi em 2000 ou 2001. E a gente tinha 2 salas, né? A sala de lá e a sala de cá. A sala de cá era uma sala de cliente, né? Que na época era um tema muito falado na época, porque os clientes queriam ter um ambiente para checar cotações na hora do almoço. Então, esse era o ambiente, e ali tinha a mesa onde sentavam os assessores que atendiam os clientes com perfil de renda variável. E no meio, que é entre esses 2 espaços aqui dentro, era um espaço vazio, onde a gente fazia as nossas conversas com os clientes em pé. Olha só. A dificuldade no começo foi tamanha que a gente não tinha sala de reunião. Ou fazia sala de cliente ou fazia sala de reunião. Então a gente optou por ter a sala de cliente e a gente tinha que se virar e convencer o cliente a confiar na gente em pé. Em pé. Então hoje está mais fácil, sem dúvida nenhuma. Guilherme, você mencionou a prova, né, que você fez lá, talvez a primeira prova para a certificação de agente autônomo. Já era a Ancord que aplicava naquela época? Você está lembrado? Não era Ancord. Era uma prova da CVM. Da CVM. Se eu não me engano, a Ancord só foi assumir a prova alguns anos depois. Certo. Então a CVM aplicava e aí a Ancord aos pouquinhos foi assumindo para colocar um pouco mais de celeridade. Antigamente a prova acontecia
acontecia mensalmente apenas em São Paulo. E hoje a prova já acontece no Brasil inteiro e quem conseguiu fazer essa mudança de dinâmica foi a própria Encor. Legal. Vamos voltar para aquela foto que tem bastante gente trabalhando ali essa aí, ó. Essa era a sala dos assessores, dos agentes autônomos. É isso? Aí. Essa era a salinha E todo mundo que estava ali sentado, essa foto é de 2002, 2003, mais ou menos, tem 20 anos, e todo mundo ali era um assessor de renda variável. Ou seja, o cliente entrava em contato com a gente para saber a cotação e para comprar e vender ações. Para saber cotação, né? Olha só. Cotação. Hoje você pega o celular, dá 2 cliques. Não, tinha como o cliente acompanhar a cotação, mas assim, a gente estava sempre informando o cliente sobre algum tipo de mexida de mercado, alguma oportunidade e tal. Então, era uma coisa realmente muito, muito nichada. Porque essa era a característica das empresas independentes. Não, falar sobre o dinheiro grande do cliente, que é a renda fixa, fundos, não era através de uma corretora, não era através de um agente autônomo, era através do gerente de conta. Né? Então, essa mudança, ela acabou exigindo muita energia nossa, né? Porque não é fácil você mudar algumas questões culturais importantes, né? Legal. Mas funcionou. E tem uma foto também de um curso, de um dos primeiros grandes cursos aqui que vocês ofereceram. Da Modaran. Mesmo? Assim, a gente foi entendendo lá atrás que a melhor maneira de conseguir se conectar com os clientes era justamente falar sobre educação. Porque como a gente não tinha experiência, convencer alguém a vir na XP ou a conversar com a gente sobre investimentos, etc., não era algo tão convidativo, porque a gente era muito jovem, não tinha experiência, não tinha uma sede bacana. Hoje a gente vai nos escritórios mais renomados do Brasil de investimentos, são escritórios maravilhosos, né? Então isso transmite credibilidade. A gente não tinha nada disso. Só que a gente foi percebendo que falar sobre educação, falar sobre temas que as pessoas queriam aprender, era uma forma inteligente de criar essa conexão. Então, a gente fazia muito curso, muita palestra, e nessa época ali, também deve ter sido ali em 2002, a gente trouxe o da Modaran, que é o papa do valuation do mundo, e aí isso ajudava a trazer credibilidade, né? Assim, afinal de contas, a gente trouxe alguém super conceituado que ia falar sobre o assunto junto com a gente, né? Então me lembro que eu fui lá, apresentei o da Modaran, falei sobre o que ele ia falar e tal, e tinham ali empresários e alunos que acabavam depois criando uma conexão com a gente e aí a gente ia convertendo os alunos em clientes, né? Essa era a nossa lógica, né? Era mais fácil convencer a aprender com a gente e depois converter o aluno em cliente do que tentar convencer a pessoa a investir diretamente com a gente. Que bacana. Guilherme, no mercado tem uma estimativa, né, de que o número de assessores de investimento no Brasil pode dobrar em um prazo como 5, 10 anos, né? Aqui na XP tem algo como 300 vagas abertas hoje para assessores de investimento, mas como você mencionou antes, o mercado está num ano um pouco, né, complicado, né? A bolsa ainda é um pouco vacilante, juros muito altos. Eu queria que a gente pontuasse aqui o que são os gatilhos para esse movimento de expansão da profissão de fato acontecer, na sua visão. Assim, está acontecendo. Não vai mudar a tendência, né? Como eu falei, o trem já saiu da estação. Lembrando que hoje temos 35 milhões de brasileiros que têm algum tipo de investimento dentro dos bancos e hoje essas pessoas são assessoradas através dos seus gerentes de conta. Então a diferença é que o gerente de conta ele está olhando cartão de crédito, está olhando conta corrente, está falando sobre vários temas que são detratores de um especialista. Então a figura que a gente construiu, que é o assessor de investimento, só fala de investimentos. Né? Por mais que a gente tenha na empresa outros serviços complementares, ele só trata sobre investimentos. Né? E ele constrói uma conexão, uma relação e uma conexão de longo prazo. Né? Que nem o médico. Né? Você vai no médico, ele te entrevista, ele conhece a tua vida,
você se conecta com ele e você não quer trocar de médico, porque ele já conheceu a tua vida, né? A não ser que ele faça alguma coisa errada, né? Então, não é um mercado que você tem que criar mercado, você não tem que convencer ninguém a investir. As pessoas já investem, mas, na minha opinião, as pessoas investem errado através dos bancos. Então, né, o desafio nosso é como é que a gente consegue chegar nesses clientes, mostrar a nossa competência, né, a despeito do cenário, como é que a gente consegue ajudar o cliente a fazer escolhas melhores, né, assessorá-lo em outros temas, estruturas, né, sucessão, que tipo de veículos a gente vai construir. Então, esse é o trabalho do assessor. Então, assim, acho que essa avenida é muito, muito grande. Assim, dobrar, eu acho que a indústria hoje deve estar crescendo mais ou menos 500 assessores por mês, mais ou menos. Então, estamos falando de 6 mil pessoas a cada ano. Está crescendo 30% ao ano. É isso. Então, eu acho que isso é bastante razoável, né? Aqui são 14 mil já hoje, né? Não, hoje aqui na XP, agentes autônomos são 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. E a gente tem mais uns 2.200 assessores internos. Então, agentes autônomos, hoje no Brasil são 24 mil assessores, são 24 mil agentes autônomos, onde mais ou menos 70% deles trabalham junto com a gente. Então, e muitos desses escritórios ficaram grandes, né? Tem, às vezes, 10, 15, 20 filiais Brasil afora, né? E eles crescem por conta própria, porque eles já se tornaram bons negócios, já são empresas bem geridas, já têm a confiança de milhares de clientes, né? Tem carteiras que somam, às vezes, 10, 20, 30, 40 bi de ativos. Então, essa indústria nossa é super interessante, né? Porque quando você conquista o cliente, né, e na média um assessor de investimentos ganha uma comissão sobre as operações que ele realiza, né? Mais ou menos 0,5% ao ano, né? O dinheiro do cliente cresce, né? Então, do ponto de vista de negócio, né, eu te conquistei como investidor, você depositou um dinheiro aqui comigo, eu estou te ajudando, mas o teu dinheiro está crescendo, né? Então, o 0,5% que eu ganho, ele é crescente no tempo. Então, enquanto o PIB cresce 2% ao ano, o teu dinheiro hoje cresce 10% ao ano, né? E se eu te atender bem, como a gente atende, você vai me obrigar a atender o seu amigo, o seu parente, o seu primo, a sua tia. Ou seja, por ter muita concentração bancária, o mato é muito alto. Então, se você é um assessor comprometido, se você gosta de gente, se você tem empatia, se você entende do tema, eu nunca vi nenhum assessor de investimentos que tem essas características que não foi extremamente bem sucedido a longo prazo. Queria até pegar o gancho desse tema, né, a expansão, a possibilidade de expansão aí no número de assessores e unir com outro tema que está cada vez mais crescente, que é a inteligência artificial. Em vários segmentos se discute isso, o impacto, né, dessa nova tecnologia, da IA chegando. Como é que você observa esse movimento, nessa chegada da IA? Ameaça de alguma forma os assessores? Ajuda de alguma forma? Eu acho que ajuda. Eu não vejo a inteligência artificial substituir o ser humano, mas eu vejo ele empoderando o ser humano. Obviamente, quando você pensa a longo prazo, acho que não tem nenhuma profissão que não tô falando de carro autônomo, de carro voador, tudo, inteligência artificial vai cada vez mais interferir no tema, né? Mas, assim, dinheiro, investimentos, tem um quê de confiança. Olha, você é o especialista e eu confio em você e eu quero conversar com você. Você entende as minhas dores, eu me conectei com você e então eu não vejo um avatar sendo um assessor que não agora. Eu não acho que isso faça sentido. Mas eu vejo a inteligência artificial me dando subsídios de forma que eu consiga ser muito mais assertivo com você, que eu consiga entender melhor os seus gostos, que eu consiga ser mais preciso nas indicações de investimentos, que eu consiga ser mais assertivo talvez em outros tipos de serviço. O assessor de investimentos de 20 anos atrás, ele era aquele piloto que tinha que voar olhando as estrelas, sabe? Ele tinha que ser um artista, ele fazia assessoria,
ele tinha que ser hábil na construção da carteira do cliente. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia, até porque as regras, inclusive, não permitem, né? O assessor de investimentos ele tá indicando os investimentos que se encaixam no perfil de risco do cliente, e o perfil de risco quem define é a corretora, né? Mas, de novo, a inteligência artificial te permite se conectar com mais cliente, escalar o seu serviço, né? Então, eu não tenho dúvida que hoje você consegue fazer com que a sua mensagem consiga chegar em mais clientes se você gravar um vídeo com inteligência artificial. Então, você consegue criar um avatar seu que, por exemplo, né, fale com outros clientes, mencionando o nome deles, mas no final é você, mas não é você, né? Então, coisas assim eu acho que são super verdadeiras, não é futuro, é presente, mas tudo isso vai empoderar mais o assessor e vai permitir com que ele tenha mais escala, né? E consiga oferecer um serviço ainda melhor. Guilherme, puxando isso que você está trazendo, né, de que, puxa, a gente tem ferramentas hoje que facilitam a vida do assessor, que permitem a ele ter mais escala e tudo mais, enquanto aquele assessor lá do passado precisava pilotar a nave olhando as estrelas, né? Assessoria de investimentos é uma profissão para qualquer pessoa, sim, ou você considera que existem características muito específicas, algumas das quais você já mencionou antes, né? Mas qualquer pessoa pode ser um assessor de investimento, na sua visão? Não é. Não, acho que, de novo, você tem características muito importantes. Assim, você tem que, primeiro, entender que é uma profissão parecida com a do médico, é vocacional. Né? E eu falo muito do médico porque meu pai é médico e eu sei como é que funciona. Não é uma profissão que você vai ter sucesso no curto prazo. Como quase nenhuma, tá? Mas, assim, ninguém vai querer investir com você se você não estiver realmente convencido de que isso é a sua vida. O dinheiro é a terceira coisa mais importante da vida. Antes vem a família, a saúde, vice-versa, depois o dinheiro. Então, eu não vou confiar a você os meus investimentos se você não está comprometido com o longo prazo. Uhum. Se você está só testando essa profissão, tudo bem, até vou testar você aqui, vou colocar uma migalha com você, né? Então essa profissão ela só dá certo se você realmente acredita que é para o longo prazo e se você acredita nisso, quanto mais experiente você fica, mais confiança você transmite e mais as coisas vão acontecendo com mais velocidade. Uhum. Né? A própria história da XP é um pouco isso, né? A gente demorou 10 anos até atingir 1 bilhão de ativos. Nos 13 anos seguintes a gente atingiu mais de 1 trilhão de ativos, né? Então é devagar no começo e depois, quando você prova que você é sério, as coisas são mais velozes, né? Então, acho que esse compromisso com o longo prazo é importante, essa questão da vocação, né? É muito importante você ter habilidades comerciais. É um tema que você tem que conversar com gente, tem que gostar de gente, você tem que ser psicólogo um pouco, né? Então, você tem que ter um certo carisma, você tem que conseguir estabelecer essa conexão, que é justamente a empatia entre você e o cliente. Você não pode ser um assessor, é quase novamente usando o exemplo do médico, né? Você vai no médico e aquele médico começa a despejar o currículo dele, começa a falar todas as questões do corpo humano. Você não quer isso, né? Você quer alguém que domine a técnica, mas que seja legal, que te permita ficar à vontade junto com ele, né? Então, de novo, como é que eu consigo ter empatia para ao mesmo tempo mostrar que tenho a técnica, que a corretora me oferece as ferramentas, que eu sei o que você necessita, mas ao mesmo tempo eu coloco isso de um jeito muito suave, com que você fique à vontade, né? Obviamente que você tem que ser super resiliente, porque como tudo na vida tem momentos difíceis, outros mais fáceis, então as fases mais difíceis você tem que estar muito confiando no longo prazo e que essas fases mais difíceis elas passam. Enfim, acho que essas características aí são talvez as mais marcantes aí que eu me lembre. Uhum. Alguém cuida da sua carteira hoje, Guilherme? Você tem um assessor, um consultor que te atende? Tem eu tenho um family office que é uma estrutura 100% focada na minha vida. Uhum. Né? Então tem um
um ex-sócio aqui da XP, que é a pessoa que está à frente dessa minha iniciativa. Todos os meus investimentos, evidentemente, eu faço aqui dentro da XP, mas ele é meu braço direito, é uma pessoa que eu já conheço há muitos e muitos anos, confio nele de olhos fechados, e acho que talvez a principal característica é a confiança, né? E não existe ninguém que sabe tudo, né? Mas se você confia na pessoa e você sabe que ela vai estar sempre defendendo os seus interesses, eu sei que em vários momentos o Pedro, que é essa pessoa, ele não sabe tudo, mas ele sabe se cercar das pessoas certas, conversar com as pessoas certas e trazer as soluções que eu tanto preciso, né? Então... Pois é, e eu queria agora que você pensasse do seu ponto de vista como cliente, né, no caso de um family office, de um assessor, o Pedro, né, o que o Pedro faz que você gosta quando ele faz, quando ele está te atendendo, enfim, pensando ali em como que você vai alocar o seu recurso e tudo? Olha, primeiro ele tem que estar você precisa alinhar muito bem os seus objetivos. Quanto você quer que a sua carteira dê de retorno no longo prazo? O que você vai buscar? Você quer uma carteira que renda mais, renda menos? Se você quer uma carteira que renda mais, você tem que estar disposto a correr um pouco mais de risco. Se você quer uma carteira que renda um pouco menos, você vai correr um pouco mais de risco, né? Então, assim, no começo é garantir que eu tenho as estruturas corretas, né? Os fundos exclusivos, os fundos de previdência. Hoje são tantas formas de investir que essa parte, essa laje do prédio, ela é fundamental, né? Aí depois tem essa questão do que você vai estar buscando, né? Que retorno você quer buscar e, portanto, que riscos, né, você vai assumir. E aí ele junto com o time, vão construindo as carteiras e vão sentando comigo ali mensalmente, explicando as coisas que deram mais certo, as que não foram tão bem e como é que a gente vai corrigindo no tempo. Né? E é um pouco assim que funciona. Assim, de uma certa forma, é a mesma coisa que um assessor de investimentos faz com os seus clientes. Né? Queria aproveitar também para falar um pouquinho de XP, Guilherme. A XP, ela novamente, né, alcançou a marca de um bilhão. Um trilhão. Um trilhão de lucro no trimestral. Desculpa. Né? É 1 bilhão trimestral. 1 bilhão de custódia e 1 bilhão de lucro. Isso, 29% em comparação aí com o primeiro TRI de 2023. Queria saber, principalmente dado esse cenário macroeconômico que a gente tem agora, você até falou um pouquinho sobre os juros logo no começo, o que esperar, né, a partir de agora? Em termos de crescimento da XP? Exato, principalmente dado esse cenário que a gente tem hoje, né, o quanto isso prejudica, o quanto dá para esperar? Olha, eu sempre gostei de cenários mais desafiadores, né? Até acho que eu mencionei anteriormente aqui, né? Olha, a gente cresce independente do cenário macro. Eu sou super otimista. Como eu falei antes, a gente não precisa criar mercado, é só transformar o mercado. Como é que a gente convence os clientes que estão investindo mal em uma boa parte dos bancos, talvez, que eles conseguem ter experiências melhores através de nós. E tem uma outra parte da empresa que não tem nenhuma conexão com o mercado, né? Quando a gente fala dos temas de banking, os temas de seguros, os temas de empresas e tantas novas verticais, câmbio, investimentos internacionais, então acabam sendo hedges naturais contra alguma ciclicidade que acaba tendo, né? Então eu tô super confiante que, independente do cenário, a gente vai continuar crescendo. E a própria trajetória da empresa prova isso. Né? Não teve nenhum ano da nossa história que a gente não cresceu em relação ao ano anterior. E eu tenho certeza que, dado o tamanho da oportunidade no Brasil, isso vai continuar acontecendo ainda por muitos e muitos anos. Então, estou confiante com 24, estou confiante com os próximos anos que virão. E assim, o importante é continuar sendo sempre humilde, tendo o time certo, né, seguir melhorando cada vertical que a gente faça, né? Eu sempre digo aqui dentro que tudo nosso aqui é nota 7, né? Que bom, né? Porque tem muita upside ainda, né? Assim, dá para melhorar bastante coisa. Então, se mantiver essa cabeça, a gente vai continuar avançando e
e cada vez mais tendo market share e cada vez tendo uma empresa com margens maiores, mais resilientes e assim por diante. Falando em time, né? Time sempre lembra esportes e a XP tem investido bastante, né, no esporte, NBA, a Fórmula 1, recentemente no tênis também. Como é que isso conversa, né? Esse foco no esporte conversa com a mentalidade, a cultura da empresa? Acho que todos os nossos sócios aqui da empresa, boa parte deles ama esporte. Acho que o esporte ajuda a formar caráter. Talvez o esporte seja a melhor forma para você mostrar a uma criança como é que a vida assim, como é que é a vida no mundo real, né? Tem que aprender a ter garra, aprender a ser competitivo, aprender a perder, aprender a ter disciplina. Então, quando a gente está patrocinando esporte, a gente está fortalecendo a nossa cultura internamente. A gente quer que todo mundo que trabalha aqui nesse espaço seja um atleta empresário, né? Um atleta executivo, né? Que tenha todas essas características, né? Então, tem uma mensagem interna, que é essa que eu falei, e também a mensagem externa, né? Então, quando a gente apoia um atleta do Brasil, a gente está querendo despertar nas pessoas orgulho, né? Porque é legal a gente ter histórias de brasileiros que vão lá e que levantam a nossa bandeira, que fazem o nosso país sentir orgulho dele, né? A gente sabe que o Brasil não é um país que tem a cultura de investir no esporte, mas quando a gente vai lá para fora competir contra os estrangeiros e mesmo sem ter a melhor infraestrutura, a gente vai, ganha, dá orgulho, né? Então é isso. Então criar uma conexão com os clientes, ajudar o esporte, porque inspira, ensina muitas coisas, e também ajudar o time interno aqui a saber que é com essas características todas que a gente vai continuar avançando cada vez mais. Eu sei que você pratica esportes, dá tempo a acompanhar também esportes. A gente está se aproximando aí, né, da Olimpíada. Qual a sua expectativa em relação? Onde é que o Brasil pode acertar? A gente está patrocinando o COB já há alguns anos, já há uns 5, 6 anos, se não me engano. E acho que esse ciclo olímpico vai ser o maior da história. Estou super confiante que a gente vai trazer muita medalha e espero que a gente quebre todos os nossos recordes de medalhas anteriores, né? Então, estou super animado. Então, espero que o time que está embarcando agora traga muito orgulho a todos nós. Legal. Guilherme, quando você observa, né, a sua trajetória pessoal, profissional, a trajetória da XP, e quando, né, a gente está aqui conversando com o novo assessor, né, as pessoas que estão eventualmente cogitando seguir uma carreira na assessoria de investimentos e no mercado financeiro, tem alguma coisa assim que você traria como um insight para essas pessoas? Alguma coisa que você fez e que você achou que não precisava ter feito ou podia ter feito diferente nos seus primeiros anos, na sua trajetória? Tem algum insight que você traria aqui para quem está começando? Olha, Mariana, aqui me vem à cabeça, eu acho que uma coisa que fez muita diferença na minha vida como assessor foi ser muito organizado, né? Então, eu tinha metas muito claras de onde eu queria chegar ao final de cada semestre, né? Então, eu tinha os meus sonhos grandes, né? Minhas metas ambiciosas, aí eu montava meus planos e tinha muita disciplina nessa execução diária. Eu acho que os assessores, eles às vezes se atrapalham um pouco na execução diária. Se você não sabe exatamente o que é importante ser feito a cada dia, você começa a fazer muitas vezes o que aparece na frente e não necessariamente é aquilo que vai te levar na direção que você estabeleceu. Então, ter uma organização muito clara de como é que você vai gerir o seu dia, isso faz diferença. Então, até hoje eu faço isso, tá? Eu gasto uma meia hora de noite montando meu dia seguinte, que é justamente o grãozinho de areia do outro dia, que precisa ser entregue de forma que eu vá conectando os pontos ao longo dos anos e chegando nas metas que eu estabeleci. Então, acho que essa dica de saber onde você quer chegar, o plano, a execução diária, saber o que tem que ser feito a cada dia e, portanto, o que você não vai fazer, isso é algo que sempre me ajudou bastante.
Vamos deixar a coisa mais difícil, colocar uma pimenta aqui, fazer um pinga-fogo com o Guilherme e Mari? Vamos nessa. Vamos lá? Bom, a dinâmica é fácil, né? A gente fala uma palavra, você responde o que vem à sua cabeça, de forma rápida, direta. Empreender no Brasil. Uma grande oportunidade, a maior de todas. Meritocracia. Só para os melhores. O que não pode faltar para quem planeja trabalhar no mercado financeiro? Resiliência. O que não pode faltar para um líder? O que não pode faltar para um líder? Empatia. Tem que saber se colocar na posição dos outros. E quando é preciso se reinventar? Tem que se reinventar, senão você para. Vai deixar de evoluir. O esporte para você? Uma parte importante da vida. Faço todos os dias. Essa aqui é a mais difícil, hein? Federer, Nadal ou Djokovic? Federer. Federer, eu sou fã dele. O que te motiva hoje, Guilherme? Continuar melhorando. E um sonho grande? Sonho grande. Fazer com que a XP seja a maior empresa de investimentos do Brasil. Sonho de médio prazo. A gente vai ter sonhos maiores um dia, mas esse é o próximo sonho. Uma questão de tempo. Muito bom, Guilherme. Muito obrigada aí pela entrevista e pelas sugestões todas aqui, toda a sua trajetória. Legal. Bom, espero que tenham gostado. E, bom, é isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigado.